E tudo isso aconteceu. Eu me perdi apaixonadamente, e ele não precisava seduzir a minha irmã, mas ele seduziu. E o sofrimento foi tão grande, que eu jurei que eu destruiria ele. Porque a minha irmã, vendo o drama que nós duas vivíamos, resolveu tirar a vida. E então, eu o localizei agora. Eles ficaram com a nossa fortuna. Viveram a vida que quiseram. E agora voltaram como marido e mulher. E eu, então, passei a levá-lo para a bebida. Ela também, ridícula na bebida, como mulher. Muitas vezes eles brigam se batendo um no outro. E é isso que eu quero. Aí o doutrinador, muito hábil, perguntou: mas por que os filhos? E ela respondeu: já que eu tinha conseguido levar os dois, eu escolhi esses 2 filhos e deixei um só, porque aquele não me ouvia. Eu não conseguia dominá-lo. E agora já está tarde, porque ele vai acabar se matando, como a minha irmã se matou. Olha, foi um trabalho, gente, muito difícil lá em Uberaba, porque essa mulher, essa moça, ela não perdoava. Por mais que se falasse, ela não perdoava. Foi muito difícil, sabe, fazê-la entender. Depois de alguns meses de trabalho, em que aqueles 2 irmãos, um inclusive, voltando para a Bíblia, para o Evangelho, gritava no meio da rua, como que querendo que todo mundo ouvisse e se tornasse como ele. Então, foi meses de doutrinação. E sabe como foi que conseguiram? Quando a irmã, que se suicidou, que já teve outras encarnações para poder recompor o próprio perispírito, foi levada, vamos dizer assim, pelo venerável Dr. Bezerra de Menezes. Então ela, olhando para a irmã e se fazendo visível para aquele espírito que não perdoava jamais, disse para a irmã: por quê? Se eu cometi o suicídio, eu já paguei muito caro. 3 encarnações num corpo deformado. E agora eu venho te pedir piedade. Perdoa, para que eu possa me libertar também de vez. Conseguir ser feliz. Nós 2 erramos. Eu então nem se fala, porque eu deveria ter vigiado mais. E aí, ambas choraram muito e foram levadas, não é? Assim, para o plano maior, aonde aquele espírito, aquela moça, que era pianista, foi assim assistida, orientada, para poder deixar aquela família em paz. Mas, por que será que ele tocava piano? Porque ela simplesmente incorporava nele, e aí fazia tocar o piano. Porque no fundo, diz os espíritos com muita propriedade, o ódio é simplesmente o amor que não cresceu. Ela perseguiu, ela odiou, mas lá no fundo havia aquela autopiedade, porque se sentia desprezado por aquele que ela imaginava amar para toda a eternidade. Então, essas histórias vai servindo de alerta para nós. A nossa religião, gente, orienta, mostra-nos caminhos alternativos. E, acima de tudo, observem, por exemplo, chegamos às vezes aqui tão cansados. Às vezes nós chegamos um tanto desanimados até com a vida. Ao terminar o trabalho, não é? Após a assistência desses guias maravilhosos, aí nós realmente saímos leves. Os problemas continuam, mas nós nos fortalecemos. E aí parece que nada é nada. Então, Jesus, na sua grandiosidade, exemplificou na palavra dizendo: ide, não peque mais, para que teu segundo estado não seja pior do que o primeiro. Ele também, certa vez, ele estava na sinagoga, pregando o Evangelho.
E aqueles ouvintes, eles se cutucavam e perguntavam: quem é ele? Que fala com tanto brilhantismo, com tanto entusiasmo, com tanta luz. E alguém respondia: ele é filho de José e Maria. Outros perguntavam: mas ele não é o carpinteiro? E outro respondia: ele é o carpinteiro. Daí a pouco, um homem caiu ao chão totalmente dominado por esses espíritos. E aquela multidão, temerosa, se afastaram. Mas Jesus desceu da tribuna e ordenou que aquele espírito saísse daquela criatura. E aí, aquele homem ficou liberto. Novamente a multidão se agita. Quem é ele? Que fala tão bem? Quem é ele que tem tanta autoridade sobre essas criaturas? E alguém respondia: ele é o Messias. Outro dizia: ele não é João que voltou, ou não é Elias? Mas alguém dizia novamente: ele é filho de José e de Maria. E Jesus passou 21 séculos. E nós nos reunimos aqui, nesta casa de amor, para te dizer, Senhor, que até hoje nós perguntamos: quem é ele que nos faz caminhar para frente? Quem é esse homem que passou todo esse tempo e nós ainda o buscamos? Quem é ele que, apesar de todas as nossas imperfeições, nós aprendemos a amá-lo? E que saímos da nossa casa, às vezes temerosos, para estar aqui, simplesmente para aprender mais e sentir as suas bênçãos. Quem é ele que nas horas de dificuldades elevamos o pensamento a ele, e como se ele estivesse nos assistindo presentemente, nos tira toda a mágoa, nos tira daquele lodo que vivemos? Quem é esse homem que nos ensina a amar os inimigos? Quem é ele que nos ensina a perdoar 70 vezes 7 vezes? Quem é ele que prometeu que até o final dos tempos ele estaria conosco? Jesus, filho de José e Maria. Abençoa-nos nesta noite, ajuda-nos a compreender cada vez mais a tua vontade, mas dai-nos forças para a exemplificação. Auxilia-nos a entender que todos os bens que coloco em nossas mãos a ti pertencem, para que possamos manusear, Senhor, com a luz que emana de ti, auxiliando aqueles que chegam até nós, às vezes com fome, às vezes sem remédios, às vezes, Senhor, coberto de feridas e até mesmo desiludidos da vida. Mestre amado, algo temos que te pedir nesta noite. Abençoa-nos, para que os nossos votos nessa noite de renovação, para podermos te seguir incontinenti, até o fim da jornada desta encarnação. Dai-nos força, Senhor, para carregarmos as nossas cruzes, e por todos estes que nos antecederam na jornada além túmulo, pais, mães, avós, irmãos, que hoje já vivem o plano espiritual, e que eles possam receber nesse instante o nosso agradecimento, o nosso coração para toda a eternidade. Nós te pedimos, Jesus amado, aproveitando a presença de Dr. Bezerra de Menezes, saúde para cada companheiro aqui presente, saúde para aqueles que ficaram em casa, mas que resume amor nessas vidas que aqui estão. Pedimos pela Dona Luzia e pelo Kiko no Hospital do Servidor Público. Ó Jesus, abençoe aqueles dois, para que a tua bênção os fortaleça até a vitória final. E dai-nos, Jesus, por um acréscimo de misericórdia, a vossa bênção, para que um dia nós possamos repetir como Paulo de Tarso: Jesus,
embora o nosso coração magoado, os pés sangrando, mas dizemos em alto e bom tom: a tua graça nos basta, que assim seja.